Os corredores frios e vazios do sanatório ecoavam com os gritos de almas perdidas. Dizem que ninguém jamais saiu de lá são e salvo. O que realmente aconteceu entre aquelas paredes ainda é um mistério, mas quem ousa entrar sente a presença dos espíritos que ainda vagam em busca de vingança. O sanatório de Meurose foi fechado há mais de 50 anos, mas, até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com os pacientes que ali estavam. Ninguém se atreve a falar sobre o lugar, e a cidade mais próxima evita até mesmo olhar na direção daquele edifício abandonado. A arquitetura imponente, com suas janelas quebradas e portas enferrujadas, esconde segredos que o tempo se recusa a apagar. Muitos tentaram explorar o sanatório, mas ninguém nunca voltou para contar o que viram. Lucas, um jornalista investigativo, estava determinado a descobrir a verdade. Ele sabia que esse caso poderia ser sua grande história, a chance de sua carreira decolar. Com sua câmera em mãos e uma coragem que ele logo lamentaria, Lucas se dirigiu ao sanatório. A entrada, rodeada por arbustos e árvores retorcidas, parecia um portal para o desconhecido. O vento uivava, e as folhas secas rastejavam pelo chão como se estivessem tentando escapar do lugar amaldiçoado. Ao entrar, o cheiro de mofo e podridão invadiu suas narinas, e um calafrio percorreu sua espinha. Mas ele estava determinado. Não sabia ainda, mas aquela noite mudaria sua vida para sempre. Enquanto Lucas caminhava pelos corredores desmoronados, ele sentia que não estava sozinho. O som dos passos ecoava, mas não os seus. Em cada sala que ele adentrava, a sensação de ser observado aumentava. À medida que a noite avançava, os sons estranhos começavam a se intensificar. Sussurros vinham das paredes, risadas baixas e abafadas que pareciam vir de longe. O pior, no entanto, foi quando ele entrou na antiga sala de terapias. A cadeira de rodas estava vazia, mas a sensação de um peso inexplicável se fez presente, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Ao examinar mais de perto, Lucas encontrou uma antiga ficha médica caída no chão. Os nomes ali escritos não diziam nada a ele, mas um deles, Adeline, chamou sua atenção. Ele não sabia por quê, mas o nome parecia ter um peso diferente, como se estivesse sendo chamado. De repente, uma corrente de ar gélido fez a porta atrás dele bater com força, e a luz da lanterna começou a oscilar. O terror começou a tomar conta de sua mente. Ele ouviu passos vindos atrás de si, mas quando se virou, ninguém estava lá. Uma risada suave e perturbadora reverberou por toda a sala. Foi quando ele viu. Na penumbra, uma figura apareceu, parada no canto da sala. Era uma mulher, com roupas antigas e cabelo desgrenhado. Ela estava olhando para ele com olhos vazios, sem vida, mas com uma expressão de dor e sofrimento. Lucas deu um passo para trás, mas suas pernas estavam congeladas. A figura se aproximou lentamente, arrastando os pés, como se estivesse presa a algo invisível. Um frio gélido tomou conta do ambiente, e a sala parecia encolher ao redor dele. De repente, as paredes começaram a tremer, e Lucas sentiu um peso imenso sobre seu peito, como se estivesse sendo esmagado por uma força invisível. Ele tentou gritar, mas sua garganta estava seca. A mulher de olhos vazios estendeu a mão, e uma voz sussurrou em seus ouvidos: "Você veio, agora você nunca mais sairá." No momento seguinte, tudo se apagou. O dia seguinte trouxe policiais e investigadores para o sanatório, mas o corpo de Lucas nunca foi encontrado. No entanto, aqueles que entraram nas salas abandonadas começaram a ouvir os mesmos sussurros que ele ouviu. E dizem que, às vezes, quando o vento sopra com mais força, a risada de Lucas pode ser ouvida, misturada aos gritos dos pacientes antigos que nunca foram curados. Se gostou dessa história, confira outras aqui no canal e comente o que achou. Você conseguiria entrar em um lugar como esse, mesmo sabendo o que esconde nas sombras? Eles dizem que a lua cheia é o único momento em que os mortos de Saint Agnes realmente caminham entre os vivos. Quem ousou atravessar os portões após o cair da noite nunca mais foi visto, e os sussurros de almas perdidas ecoam pela vila até hoje. A pequena vila de Bledurt, escondida entre montanhas e florestas densas,
era famosa por sua tranquilidade. Mas havia um segredo sombrio que todos preferiam esquecer: o cemitério de Sainte Agnes. Há séculos, os corpos de pessoas não identificadas eram enterrados ali, seus nomes desaparecendo com o tempo, assim como suas histórias. Aos poucos, o cemitério foi sendo esquecido, até que ninguém mais se atrevia a visitar os túmulos. Mas algo continuava a chamar aqueles que ousavam chegar perto, algo que os moradores chamavam de o Canto dos Mortos. Ellen, uma jovem jornalista que recentemente se mudou para a vila, ouviu os rumores e, como boa investigadora, decidiu que iria descobrir o que realmente acontecia naquele lugar. Ela estava cética quanto a histórias de fantasmas, mas a curiosidade foi mais forte. Em uma noite fria de outono, armada com uma lanterna e sua câmera, ela decidiu visitar o cemitério. O caminho até lá era sinuoso e tortuoso, coberto por árvores que pareciam se fechar sobre ela a cada passo. O vento uivava entre as folhas secas, e a atmosfera era tão densa que ela sentia o peso do silêncio ao seu redor. Ao chegar aos portões enferrujados do cemitério, uma sensação de frio súbito a envolveu, mas ela forçou-se a entrar. Não havia nada ali, apenas túmulos antigos, alguns praticamente cobertos pela vegetação. Mas em cada canto do cemitério, um frio peculiar parecia se intensificar, e os nomes apagados das lápides pareciam chamar sua atenção, como se ainda guardassem uma história esperando para ser contada. Enquanto ela encaminhava entre os túmulos, um som abafado a fez parar. Era um sussurro, vindo das sombras. Ela olhou ao redor, mas não viu nada. A sensação de estar sendo observada cresceu ainda mais forte. Ela deu alguns passos em direção a um túmulo maior, com uma lápide que parecia mais nova que as outras. Seu nome estava visivelmente apagado, mas um símbolo estranho estava gravado nela, uma cruz invertida, com círculos ao redor. A curiosidade tomou conta de Ellen. Ela se ajoelhou perto do túmulo e, ao tocar na pedra, uma onda de frio percorreu seu corpo. De repente, o chão pareceu vibrar sob seus pés, como se algo estivesse se movendo abaixo da terra. Ellen levantou-se rapidamente, mas antes que pudesse dar mais um passo, algo a tocou nas costas. Ela se virou, mas não havia ninguém ali. O vento começava a se tornar mais forte, e as árvores ao redor pareciam se inclinar, como se estivessem se afastando. A visão de Ellen foi obscurecendo, e ela começou a ouvir vozes. Pequenos murmúrios, como se os próprios mortos estivessem tentando falar com ela. Ela correu em direção aos portões, mas algo parecia impedi-la de sair. Era como se uma força invisível a mantivesse dentro daquele lugar amaldiçoado. O sussurro de uma mulher, suave e doloroso, invadiu seus ouvidos. Você não pode sair. Agora é sua vez. Foi então que Ellen viu, do canto de seu olho, a figura de uma mulher, pálida e com olhos profundos, apareceu no meio do cemitério. A mulher estava parada entre dois túmulos, olhando fixamente para ela. Seus cabelos estavam desgrenhados e seu vestido esfarrapado, mas seus olhos estavam tão vivos quanto os de qualquer ser humano. Ela não se moveu, mas Ellen sentiu uma pressão em seu peito, como se estivesse sendo observada por algo além do físico. A mulher abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Em vez disso, uma onda de imagens começou a invadir a mente de Ellen. Cenas de uma vida que ela nunca viverá, rostos de pessoas cujos nomes estavam gravados nas lápides, e uma dor imensa que parecia atravessar o tempo. Ellen não conseguia mais distinguir a realidade da visão. Seus pés estavam pesados, e ela caiu de joelhos, como se a terra estivesse tentando puxá-la para baixo. No momento seguinte, os murmúrios aumentaram em volume, se transformando em gritos desesperados. A mulher começou a se aproximar de Ellen, seus passos lentos e arrastados. Antes que ela pudesse reagir, a mulher tocou sua mão. A dor foi insuportável, como se sua alma estivesse sendo dilacerada. Mas quando a mulher sorriu, Ellen viu algo ainda mais horrível. O rosto da mulher estava em decomposição, e seus olhos estavam vazios, como se não houvesse mais nada ali, exceto um eco de um sofrimento eterno. Na manhã seguinte, os moradores da vila encontraram a câmera de Ellen abandonada no portão do cemitério. Não havia vestígios dela, nem um único sinal de onde ela poderia estar. Mas, de acordo com os relatos de alguns que passavam pelo cemitério, em algumas noites, a figura de uma mulher com os olhos vazios poderia ser vista, com uma expressão de dor e desespero. Às vezes, se alguém olhasse para ela com atenção, podia ouvir seu nome sendo sussurrado ao vento.
Se você ficou arrepiado com essa história, não deixe de conferir as outras aqui no canal. E, se você se atrever a ir a um lugar como esse, conte-nos o que aconteceu. Comentários e interações são sempre bem-vindos. No coração de uma floresta densa e isolada, existe um hospital psiquiátrico abandonado onde os gritos dos antigos pacientes ainda ecoam nas paredes. Muitos desapareceram sem deixar rastros, mas suas almas ainda buscam vingança, e quem se atreve a entrar nunca mais sai com sanidade intacta. O Hospital Psiquiátrico de Vilovubro foi fundado no início do século XX, com a promessa de tratamento avançado para doenças mentais. Porém, após uma série de incidentes misteriosos e práticas cruéis, o hospital foi fechado abruptamente nos anos 60. Desde então, ninguém se atreveu a entrar em seus portões enferrujados, mas os moradores da cidade vizinha ainda sussurram sobre o que realmente aconteceu dentro daquelas paredes. Diana, uma jovem estudante de psicologia, sempre se fascinou por casos de transtornos mentais e as histórias dos lugares onde as mentes humanas são testadas ao limite. Ao ouvir sobre o hospital abandonado e as alegações de atividades paranormais, sua curiosidade a levou a uma decisão arriscada. Ela passaria uma noite no hospital para investigar os mistérios que envolvem o local. Ela acreditava que tudo não passava de mitos urbanos, mas mal sabia ela que, ao atravessar aqueles portões, sua vida nunca mais seria a mesma. O hospital parecia ter sido engolido pela natureza, com as paredes de tijolos cobertas por musgo e as janelas quebradas que deixavam passar a luz da lua cheia. Uma atmosfera pesada e sufocante tomava conta do lugar, e o vento que passava entre as árvores parecia ser o único som audível. Diana sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas forçou-se a entrar. Ela sabia que, para entender os horrores de Vilovubro, precisava encarar os próprios demônios. Ao explorar os corredores do hospital, Diana percebeu a desolação que tomava conta do lugar. O chão estava coberto de poeira e detritos, as paredes, rachadas e sujas, pareciam sussurrar com o peso de histórias não contadas. À medida que ela avançava pelos corredores, portas rangiam, e a sensação de ser observada aumentava a cada passo. Uma série de fotos antigas penduradas nas paredes mostrava antigos pacientes, seus olhos vazios e expressões perdidas. Ao entrar em uma das salas, Diana se deparou com uma cadeira de rodas velha, aparentemente abandonada, com marcas de sujeira que sugeriam que tinha sido usada recentemente. Ela caminhou até o fim do corredor, onde encontrou um consultório com um espelho grande e trincado. No reflexo, ela viu uma sombra que se movia por trás dela, mas ao se virar, não havia ninguém. Quando Diana chegou à sala dos pacientes, o clima ficou ainda mais tenso. Lá, entre os leitos quebrados e os móveis destruídos, ela encontrou uma série de anotações médicas antigas espalhadas pelo chão. Elas falavam de tratamentos experimentais, medicações que nunca deveriam ter sido administradas, e o mais perturbador, nomes de pacientes que desapareciam misteriosamente. O nome de um dos pacientes, Samuel Drake, parecia se destacar. Ele havia sido internado por delírios de perseguição, mas uma última anotação dizia: talvez Samuel tenha razão sobre os outros, mas não podemos mais deixá-lo falar. De repente, uma risada baixa e estranha ecoou pela sala, fazendo Diana se virar rapidamente. A sensação de que algo estava prestes a acontecer tomou conta de sua mente. O ar ficou denso, e ela sentiu uma pressão crescente, como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor. Gritos distantes, como se de pessoas em sofrimento, começaram a surgir das profundezas do hospital, deixando Diana com um nó na garganta. Foi então que ela ouviu passos pesados atrás de si. Diana se virou, e lá, no fim do corredor, viu uma figura encapuzada, envolta em uma névoa espessa. A figura não se movia, mas sua presença era palpável, uma força invisível que puxava Diana em direção a ela. Seus olhos estavam ocultos pela sombra, mas uma sensação de frio intenso a envolveu quando ela sentiu que a figura estava se aproximando. A mulher, ou o que restava dela, começou a se arrastar em direção a Diana. Seus passos eram lentos, como se estivesse presa em algum tipo de maldição, mas cada movimento parecia carregado de raiva. Diana tentou gritar, mas sua garganta estava seca. Ela tentou correr, mas suas pernas estavam pesadas, como se o próprio hospital estivesse segurando-a ali. A figura finalmente se aproximou, e quando Diana olhou para ela, viu um rosto deformado, coberto por cicatrizes profundas. Era Samuel Drake, o paciente desaparecido, mas agora ele estava transformado,
uma alma perdida condenada a vagar pelos corredores do hospital. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Em vez disso, uma onda de imagens violentas e caóticas invadiu a mente de Diana. Cenas de tratamentos brutais, experimentos com os pacientes e, por fim, o colapso de suas mentes. De repente, a sala inteira começou a tremer, e uma voz, profunda e cavernosa, ecoou pelas paredes: "Saia, ou você será como nós." Quando o sol começou a nascer, os moradores da cidade vizinha ouviram um grito angustiante vindo do hospital. Quando finalmente a polícia foi até o local, o hospital estava em total silêncio, mas Diana havia desaparecido. Sua câmera foi encontrada em um dos corredores, com as últimas imagens mostrando um corredor vazio, exceto por uma sombra que se movia na direção da câmera. Dizem que, em algumas noites, se alguém se aproximar do hospital, pode ouvir os ecos dos gritos dos pacientes, e, se ouvir com atenção, o nome de Diana será sussurrado junto aos outros. Eles dizem que ela nunca deixou o hospital, e que agora, ela também é uma das almas perdidas de Vilovubro. Se você se arrepiou com essa história, não deixe de conferir as outras aqui no canal. E você, teria coragem de entrar em um lugar como esse, sabendo o que poderia acontecer? Comente o que achou e compartilhe com seus amigos que adoram um bom mistério. No topo de uma falésia, onde o vento cortante encontra o oceano impiedoso, o farol de Blackstone mantém sua luz acesa, mas sua verdadeira função não é guiar navios, e sim aprisionar as almas dos marinheiros perdidos que ousam se aproximar. O farol de Blackstone é um dos locais mais temidos na costa do Atlântico. Abandonado há décadas, ele ainda emite uma luz fantasmagórica durante as noites de tempestade. Dizem que os marinheiros que cruzaram aquele trecho antes da sua construção sempre relatavam a presença de uma luz misteriosa, que os atraía para as águas traiçoeiras. Quando o farol foi erguido, parecia que a segurança dos navegantes havia sido restaurada, mas logo ficou claro que a luz não era uma bênção. Ela era uma maldição. Elias, um jovem marinheiro recém-promovido, havia ouvido as histórias de pescadores locais sobre o farol e suas assombrações, mas sempre as tratou como lendas para amedrontar os novatos. Quando a tripulação do navio, Sombra do Mar, recebeu a missão de levar uma carga para uma ilha distante, Elias teve de enfrentar seu medo do farol de Blackstone. O capitão, um homem sério e de poucos sorrisos, advertiu sua tripulação sobre a necessidade de navegar rapidamente por aquela região, evitando ao máximo a área do farol. Na noite da viagem, uma tempestade inesperada se formou no horizonte, fazendo as ondas quebrarem com furor sobre o casco do navio. A visibilidade ficou praticamente nula, e a bússola parecia não funcionar. Quando a tripulação avistou a luz do farol, parecia um sinal de socorro, uma promessa de segurança em meio ao caos. Mas o que ninguém sabia é que a luz os estava atraindo para um destino terrível. Elias, que estava de sentinela na proa do navio, foi o primeiro a notar algo estranho. A luz, que deveria ser uma guia clara, parecia ondular de uma forma antinatural, mudando de cor e intensidade de maneira que ele não conseguia compreender. O céu estava completamente coberto por nuvens escuras, e o vento uivava ferozmente, mas ainda assim, ele sentiu uma atração inexplicável pela luz. Algo dentro dele parecia chamar, como se uma voz distante estivesse sussurrando seu nome. O capitão tentou ordenar que desviassem a rota, mas já era tarde demais. O navio, em um movimento estranho e repentino, começou a ser puxado para as rochas, como se uma força invisível o guiasse diretamente para o desastre. Quando a tripulação tentou manobrar o leme, o navio parecia ficar cada vez mais preso, como se estivesse sendo sugado pela própria luz do farol. Foi quando Elias viu algo que lhe congelou o sangue. Na borda do farol, uma figura sombria apareceu, iluminada pela luz tremulante. Ele não conseguia distinguir o rosto da criatura, mas a silhueta parecia humana, embora de proporções distorcidas e movimentos peculiares. Ela estava parada, observando-os. O marinheiro tentou gritar, mas sua voz parecia ser abafada pelo som ensurdecedor da tempestade e pelos rugidos do oceano. O navio foi forçado a encalhar nas rochas, e a última coisa que Elias viu foi a figura se aproximando, sem pressa, enquanto as ondas começavam a engolir a embarcação. Quando Elias despertou, estava em uma pequena sala escura, de onde não conseguia entender para onde o levaram. Sua cabeça estava zonza, mas ele podia ouvir sussurros, murmúrios abafados, como se estivessem em uma multidão. A princípio, ele pensou que eram outros sobreviventes do naufrágio,
mas logo percebeu que estavam sozinhos no que parecia ser o próprio farol de Blackstone. As paredes estavam cobertas de mofo, e o cheiro de salitre e podridão dominava o ambiente. No momento em que ele tentou se levantar, o chão começou a tremer. Foi quando ele viu, no fundo da sala, uma porta de madeira antiga que se abriu lentamente, revelando o farol em todo o seu esplendor. Só que, ao olhar mais de perto, ele notou que estava rodeado de figuras humanas, mas seus corpos estavam distorcidos, desfigurados. Suas roupas eram de marinheiros de várias épocas, e seus rostos estavam contorcidos em expressões de dor eterna. Elias sentiu uma pressão forte em seu peito, como se algo estivesse prendendo no local. Ele tentou se mover, mas suas pernas estavam paralisadas. Foi quando ouviu uma voz rasgada e cheia de sofrimento, dizendo: "Bem-vindo à nossa casa, marinheiro. Agora você faz parte de nós." A luz do farol se intensificou, e uma onda de imagens aterradoras invadiu a mente de Elias. Ele viu os marinheiros originais que haviam naufragado no local, suas almas presas ali por um pacto sombrio feito décadas antes. Eles haviam sido atraídos para o farol, mas não puderam mais escapar, suas vidas roubadas pela força sobrenatural que habitava a torre. O farol não era apenas um guia, ele era a prisão das almas perdidas que haviam sido chamadas pelo brilho traiçoeiro. Elias agora fazia parte do tormento eterno, como tantos outros marinheiros antes dele. Algumas semanas depois, um navio se aproximou da costa de Blackstone, em busca de ajuda para uma tripulação perdida. Mas o que encontrou foi o sombra do mar encalhado nas rochas, deserto e com sinais de destruição. Não havia sinais de vida, exceto pelas marcas deixadas nas pedras e o farol, que ainda brilhava em sua luz macabra. A bordo, os vestígios da tripulação pareciam desaparecer sem explicação, com os diários e pertences espalhados, mas ninguém jamais ouviu falar de Elias ou dos outros marinheiros. E, em algumas noites de tempestade, os pescadores afirmam ver a luz do farol de Blackstone dançando sobre as águas, como um farol de morte, e juram ouvir gritos de marinheiros perdidos, ecoando através do vento, chamando por aqueles que ousam se aproximar. Se essa história te deixou arrepiado, não deixe de conferir outras aqui no canal. E você, teria coragem de se aproximar de um lugar como o farol de Blackstone, sabendo o que pode acontecer? Comente abaixo o que achou, e compartilhe com seus amigos que adoram um bom mistério. No coração da floresta, onde o tempo parece ter parado, está a cidade de Donsmoor. Ela foi abandonada há mais de 100 anos, mas quem ousa entrar afirma ouvir vozes, ver sombras se movendo e sentir um arrepio profundo, como se a cidade nunca tivesse realmente partido. Donsmoor era uma cidade próspera, localizada em um vale profundo, cercado por altas montanhas. Durante muitos anos, os moradores viviam tranquilamente, sem se preocupar com as ameaças externas. Mas, em uma noite de inverno, a cidade simplesmente desapareceu. Nenhuma explicação oficial jamais foi dada para o ocorrido, mas os relatos que surgiram após a sua súbita partida eram perturbadores. Diziam que os habitantes de Donsmoor haviam sido tomados por uma presença maligna, uma força inexplicável que os levou a deixar suas casas e desaparecer da face da terra. Décadas depois, um grupo de jovens aventureiros ouviu as histórias e decidiu investigar a cidade. Entre eles estava Lúcia, uma estudante de história obcecada por mistérios e eventos inexplicáveis. Ela sempre foi cética quanto a histórias de fantasmas, mas algo no mistério de Donsmoor despertava sua curiosidade. Com seu grupo, ela se aventurou pela floresta até chegar ao que restou da cidade. O que encontraram não era apenas uma cidade abandonada, mas um lugar que parecia preso no tempo, onde os ecos do passado ainda podiam ser sentidos. As ruas estavam desertas, mas cada esquina parecia carregar um peso. O vento passava entre as casas em ruínas, fazendo as madeiras rangerem e as portas se moverem de forma estranha. Era como se a cidade ainda estivesse viva, esperando por algo. As paredes estavam cobertas de musgo e as janelas quebradas, mas o mais estranho era a sensação de que, por mais que estivessem sozinhos, uma presença invisível os observava. À medida que o grupo avançava pela cidade, uma sensação crescente de desconforto os dominava. O ar estava gelado, e parecia que a noite estava mais escura do que deveria. Lúcia e seus amigos perceberam que as casas estavam todas de alguma forma vazias, mas deixavam vestígios de vida, pratos sujos na mesa, cadeiras desarrumadas e jornais antigos espalhados pelo chão.
Era como se as pessoas tivessem deixado as suas casas em meio a uma rotina diária, sem levar nada consigo. O grupo decidiu explorar o centro da cidade, onde ficava a antiga praça. Ali, uma grande fonte ainda estava de pé, mas a água havia secado há muito tempo. No entanto, algo estava diferente. De onde Lucy estava, ela podia ouvir um murmúrio vindo da fonte, uma voz baixa e quase inaudível que parecia chamar seu nome. Seus amigos tentaram desconsiderar o som como sendo apenas o vento, mas a sensação de que algo os estava vigiando não desaparecia. Foi quando Lúcia se afastou um pouco do grupo e entrou em um prédio que parecia ser uma antiga loja. Dentro, ela encontrou o que parecia ser uma sala de estar, com móveis cobertos por lençóis. No canto, uma cadeira balançava sozinha, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Ela se aproximou, com o coração acelerado, e foi quando viu um retrato na parede. Era uma fotografia antiga de uma família, mas o olhar dos membros parecia vazio, como se estivessem presos na imagem. De repente, uma sombra passou rapidamente pela janela da loja, fazendo Lúcia dar um salto de susto. Ela correu até o grupo e contou o que havia visto, mas todos estavam com expressões estranhas, como se algo estivesse errado. Eles ouviram, de repente, o som de passos, mas ninguém estava por perto. Era como se a cidade tivesse se tornado um lugar habitado por almas perdidas, condenadas a vagar sem rumo. A tensão aumentou conforme a noite se arrastava, e o grupo decidiu se reunir na antiga igreja de Donsmore, que ainda estava de pé. As paredes estavam cobertas de musgo, e as velas que antes haviam iluminado o local estavam apagadas, mas o interior parecia inquieto, como se algo estivesse esperando. À medida que se aproximavam do altar, a porta se fechou com um estrondo, trancando-os dentro. Lúcia tentou abrir, mas a fechadura estava trancada por dentro, como se alguém a estivesse segurando. Foi então que os murmúrios começaram novamente, mas agora não eram apenas sussurros distantes. As vozes estavam mais claras, mais próximas, e a sensação de ser observado aumentou exponencialmente. No altar, uma figura começou a surgir das sombras, uma presença distorcida que parecia estar se materializando de forma sobrenatural. O rosto da criatura era indistinguível, mas seus olhos brilhavam de uma maneira intensa, hipnotizante. Os membros do grupo começaram a gritar, mas seus gritos ecoavam na igreja como se estivessem sendo abafados por uma força invisível. A sombra os rodeava, e Lúcia viu imagens fragmentadas da cidade antes de sua queda. Famílias felizes, pessoas vivendo suas vidas cotidianas, mas algo estava errado, algo estava corrompendo-os, tomando suas almas. Ela percebeu que a cidade de Donsmore não estava apenas assombrada. Ela era a prisão das almas daqueles que haviam sido consumidos pela força invisível que ainda dominava o local. Quando Lúcia e seu grupo conseguiram finalmente escapar da igreja, o amanhecer estava quebrando o feitiço da noite. Eles correram para fora da cidade, mas a sensação de que Donsmore os havia marcado era inegável. Mesmo longe dali, a memória da cidade parecia perseguir Lúcia. Ela voltou para sua cidade, mas nunca mais conseguiu olhar para uma foto antiga sem ver os rostos vazios, ou ouvir murmúrios nas sombras. A cidade de Donsmore continuava em silêncio, mas aqueles que ousam visitar ainda dizem ouvir os passos dos moradores, eternamente presos no ciclo de um mal desconhecido, aguardando a chegada de novos incautos para juntar-se a eles. Gostou dessa história? A cidade de Donsmore é apenas uma das muitas que abrigam segredos antigos. Se você também ficou arrepiado, não se esqueça de conferir outras histórias assombradas aqui no canal e deixe nos comentários o que achou. Você teria coragem de visitar um lugar como esse? Há anos, o hospital psiquiátrico de Blackmore foi fechado após uma série de eventos misteriosos e perturbadores. Mas o que ninguém sabia era que os pacientes nunca foram libertados. Suas almas ainda habitam os corredores, e quem ousa entrar, jamais sai da mesma forma. O Hospital Psiquiátrico de Blackmore foi fundado no início do século XX, prometendo ser um local de cura e tratamento para aqueles que sofriam de distúrbios mentais. Mas, ao longo dos anos, algo começou a mudar. Relatos de abusos, tratamentos desumanos e práticas pouco ortodoxas tornaram-se cada vez mais frequentes. Pacientes eram internados por motivos triviais e frequentemente desapareciam sem explicações. O local tornou-se um pesadelo, com rumores de vozes que ecoavam durante a noite, risadas distorcidas e sussurros que invadiam os quartos mais escuros.
Quando o hospital foi finalmente fechado em 1968, ninguém ousou mais entrar ali. Os rumores de que o lugar estava amaldiçoado se espalharam, mas a cidade, aliviada pela sua desativação, esqueceu-se rapidamente da história do Blackmore. No entanto, um grupo de jovens jornalistas decidiu investigar. Eles sabiam da fama do hospital e estavam determinados a descobrir a verdade por trás dos rumores. Entre eles estava João, um dos jornalistas mais corajosos, sempre buscando uma boa história para contar. Eles chegaram à entrada do hospital na calada da noite, com lanternas e câmeras, prontos para documentar o que fosse necessário. A sensação era indescritível. O hospital, agora em ruínas, tinha uma aparência ainda mais assustadora do que nas fotos. As paredes estavam cobertas de musgo e as portas estavam parcialmente abertas, como se convidassem os visitantes a entrar. João sentiu um calafrio quando colocou o pé dentro do edifício. Havia algo no ar, uma sensação de que o lugar estava respirando, como se estivesse vivo. À medida que o grupo se aprofundava nos corredores, uma sensação de desconforto aumentava a cada passo. Os pisos rangiam e as paredes pareciam se estreitar à medida que se moviam para o interior do hospital. O cheiro de mofo e decadência era forte, mas o mais inquietante eram os sons. Um eco constante de passos, risadas baixas e murmúrios parecia acompanhá-los, vindo de lugares em que não havia ninguém. João sentiu um peso no peito, como se algo o estivesse vigiando. Ele olhou para seus amigos, mas eles estavam tão absorvidos pela investigação que não perceberam nada de anormal. Eles começaram a explorar as áreas do hospital, entrando nas antigas salas de tratamento e quartos dos pacientes. Em cada um deles, objetos quebrados, cadeiras viradas e registros espalhados pelo chão criavam uma atmosfera de abandono. Mas o que mais chamava a atenção eram as paredes, cobertas com palavras rabiscadas, frases incompletas e desenhos incompreensíveis. Em um dos quartos, João encontrou uma velha cadeira de rodas, vazia, mas com um braço ensanguentado marcado no encosto. Ele se aproximou, tentando entender o que significava, quando de repente, ouviu um sussurro abafado atrás dele. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. O ambiente estava silencioso, mas algo parecia distorcer a percepção de tempo. Um som de choro baixinho começou a ser ouvido, vindo de uma sala próxima. João hesitou por um momento, mas, movido pela curiosidade, seguiu o som. Ao entrar na sala, ele encontrou um antigo leito de hospital, mas em cima dele não havia nenhum paciente. Em vez disso, havia uma figura pálida, com os olhos fixos no vazio, como se estivesse esperando alguém. Quando João se aproximou, a figura se virou bruscamente para ele, seus olhos negros e vazios refletindo uma dor infinita. Ele recuou, mas antes que pudesse sair, sentiu uma mão fria tocar seu ombro. Virando-se rapidamente, não havia ninguém atrás dele. O choro continuava, agora mais alto e angustiante. O grupo decidiu se reunir e sair dali, mas, ao tentar abandonar o hospital, se depararam com uma porta trancada, uma entrada que antes estava aberta. As lanternas começaram a falhar, e a temperatura caiu drasticamente. A sensação de que estavam sendo seguidos por algo invisível tornou-se insuportável. Eles ouviam risadas, gritos e passos apressados vindos de todos os lados, mas quando olhavam, nada estava lá. Foi então que João ouviu uma voz nítida sussurrar em seu ouvido: "Saia daqui, antes que seja tarde demais." Ele se virou, mas não havia ninguém à sua volta. O grupo estava perdido. As paredes pareciam se mover, os corredores se multiplicavam, e o tempo não fazia mais sentido. Cada vez que tentavam escapar, eram levados a um novo corredor, uma nova sala, onde se deparavam com mais figuras espectrais, almas de pacientes que nunca haviam encontrado paz. Os gritos se intensificaram, até que o grupo se viu diante de um grande espelho quebrado no centro de uma sala escura. Reflexos distorcidos dos membros do grupo começaram a aparecer no espelho, mas não eram suas imagens. Eles viam os rostos de pacientes, todos com olhos vazios e cheios de sofrimento, tentando se comunicar, tentando tocar os presentes do outro lado do vidro. João tentou se afastar, mas algo puxou de volta, e ele sentiu como se fosse ser sugado para dentro do espelho. A sensação de claustrofobia aumentou, e os murmúrios se transformaram em gritos frenéticos, ecoando em seus ouvidos. Quando o grupo finalmente conseguiu escapar do hospital,
A luz do amanhecer parecia não ser suficiente para dissipar a sensação de terror que os havia tomado. João não conseguia mais distinguir o que era real e o que era apenas uma memória distorcida do que viverá dentro do hospital. Ele sabia que o hospital de Blackmoor nunca seria verdadeiramente abandonado. Suas paredes guardavam as almas de todos os pacientes que morreram ali, condenados a vagar pelos corredores para sempre, e agora, aqueles que ousaram invadir o local também se tornaram parte dessa maldição. Desde aquele dia, João e seus amigos não conseguiram mais dormir sem ver os reflexos daqueles rostos no espelho, como se, de alguma forma, eles tivessem trazido um pedaço do hospital com eles. O que acontecerá com quem retornar a Blackmoor? Talvez, mais uma vez, eles precisem de uma alma nova para completar a lista dos esquecidos. Gostou dessa história aterrorizante? O hospital de Blackmoor é apenas um dos muitos lugares infestados por espíritos atormentados. Se você ainda está com medo, não se esqueça de conferir outras histórias sombrias aqui no canal. E, claro, deixe nos comentários o que você achou. Você teria coragem de entrar em um lugar assim? Por mais de um século, o farol de Eldermistel guiou os marinheiros através de tempestades. Mas, depois de uma tragédia horrível, ninguém se atreveu a se aproximar. O que ocorreu lá dentro ainda ecoa pelas ondas, e os que ousam se aproximar nunca voltam. O farol de Eldermistel foi erguido no topo de um penhasco rochoso, isolado da civilização. Por décadas, ele serviu como um marco vital para os navegantes que cruzavam as águas traiçoeiras daquela costa. Sua luz, intensa e constante, era um sinal de segurança em meio às tormentas. No entanto, uma noite, o farol parou de brilhar. Não foi uma falha técnica ou uma tempestade que causou o apagão, algo muito mais sombrio estava envolvido. A história remonta a 1921, quando o farol foi herdado por um homem chamado Henry Drayton, que tomara o lugar do velho guardião que havia falecido misteriosamente. Henry era um homem solitário, com poucas palavras e uma obsessão pela preservação da luz do farol. Ele acreditava que seu trabalho era uma missão divina, proteger os marinheiros de um destino cruel. No entanto, algo começou a mudar em seu comportamento conforme os meses passaram. Ele começou a ter pesadelos terríveis, sempre com a mesma cena: um mar revolto, uma figura encapuzada nas sombras e uma voz que lhe sussurrava segredos que ele não queria ouvir. Os moradores da vila próxima notaram as mudanças em Henry. Ele se tornava cada vez mais recluso, parando de se comunicar com os poucos pescadores que ainda o visitavam. Rumores começaram a surgir sobre o que poderia estar acontecendo no farol, mas ninguém ousava confirmar ou negar. O medo já havia se instalado. Em uma noite chuvosa de outono, o farol de Eldermistel apagou pela última vez. Ninguém sabia ao certo porquê. Quando o alarme foi dado, um pequeno grupo de homens se reuniu para investigar. Entre eles estava Elias, um velho marinheiro que ouvirá muitas histórias sobre o farol, mas nunca se atrevera a ir até lá. Ele sabia das lendas, das histórias de almas perdidas que rondavam as rochas e da sombra que se estendia sobre aquele lugar. Mesmo assim, a necessidade de encontrar respostas o impulsionava. Quando o grupo chegou ao farol, a primeira coisa que notaram foi a porta aberta, balançando com o vento. Elias sentiu um arrepio correr pela espinha, mas não disse nada. O grupo entrou com lanternas tremendo, e logo o som das ondas batendo nas rochas e o grito distante de um corvo preencheram o ar. A escada que levava ao topo do farol estava em um estado lamentável, as tábuas rangendo sob o peso de seus passos. Mas ninguém parecia disposto a parar. Algo os empurrava para cima, um sentimento inexplicável de que estavam prestes a descobrir algo que deveria ter permanecido enterrado. À medida que subiam, o ar ficava mais pesado, e uma sensação de pressão começava a apertar seus peitos. Cada passo parecia ressoar em uma frequência desconfortante, como se o farol estivesse vivo. Chegaram ao topo, onde a lanterna apagada os aguardava em silêncio. Mas o que os esperava lá não era apenas a escuridão. Nas paredes, desenhos estranhos estavam gravados, símbolos que pareciam se mover quando vistos com os olhos de canto. O cheiro de sal e ferrugem estava intenso, mas, ao fundo, algo ainda chamava a atenção de Elias: uma mesa coberta por velas derretidas e frascos quebrados. Foi quando o grupo encontrou o diário de Henry. Ele estava aberto, e nas páginas manchadas com tinta e sangue, estava a história de sua decadência.
Henry falava sobre ter sido visitado por uma figura enigmática, uma sombra que ele via à noite, à beira do mar. Ela o chamava, sussurrando segredos e promessas de poder. Mas havia um preço a ser pago. O diário revelou um ritual macabro, onde Henry, desesperado por mais, ofereceu sua alma em troca da preservação da luz eterna do farol. Mas, em sua arrogância, ele não percebeu que algo muito mais antigo e maligno havia sido despertado. Elias fechou o livro com um estalo, e a sala ficou fria de repente. O som das ondas foi substituído por um silêncio absoluto. Uma presença parecia ter se materializado no topo do farol, e algo começou a se mover lentamente em direção a eles. Foi então que a porta do farol se fechou abruptamente, trancando todos dentro. As lanternas começaram a falhar, e o escuro se tornou absoluto. Os homens tentaram desesperadamente sair, mas estavam presos em um pesadelo vivo. Elias sentiu uma força invisível puxá-lo para a parede, e uma voz profunda e estranha ecoou em seus ouvidos: "Vocês invadiram meu domínio. Agora, vocês serão parte de minha coleção." A figura apareceu, surgindo da escuridão. Era alta e envolta em uma capa negra, com olhos brilhantes como brasas. Sua voz era como um trovão, mas não saia de sua boca, ela vinha de todas as direções. A figura se aproximou de Elias, que, paralisado de terror, não conseguiu se mover. Ela o olhou com uma intensidade penetrante, como se estivesse lendo sua alma. Ele tentou gritar, mas sua voz estava presa na garganta. Antes que ele pudesse reagir, a figura levantou uma das mãos, e, com um simples movimento, ele foi lançado contra a parede, seu corpo se estilhaçando como vidro. A criatura olhou para os outros homens com um sorriso cruel, e um por um, os consumiu na escuridão. Seus corpos desapareceram como fumaça, e o farol voltou ao seu estado normal. Quando os pescadores da vila chegaram ao farol no dia seguinte, tudo estava quieto. Não havia sinal dos homens que haviam ido investigar. O farol estava em perfeito estado, sua luz brilhando novamente, como se nunca tivesse falhado. Mas uma sensação de terror tomou conta da cidade. O mar estava mais violento do que nunca, e todos que se aproximavam do farol sentiam como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. Elias nunca mais foi visto. Mas, em noites de tempestade, os pescadores juram ouvir a sua voz ecoando nas ondas, chamando-os para o mar. O farol de Elder Mistel ainda brilha, mas agora, ninguém ousa se aproximar. Pois, se você olhar para o topo do penhasco à noite, pode ver uma sombra observando, esperando por sua próxima vítima. O que você faria se estivesse no lugar dos pescadores? Confrontaria a figura sombria do farol ou fugiria para sempre? Não deixe de conferir outras histórias sinistras e compartilhe seus pensamentos nos comentários. E, se você gosta de histórias de terror, inscreva-se no canal para mais mistérios do além. Há um lugar onde o tempo se esqueceu de passar. Um cemitério antigo, conhecido apenas por poucos, onde as tumbas estão cobertas de musgo e os espíritos, prontos para cobrar um preço alto, esperam os curiosos que se atrevem a entrar. Ninguém sai de Old End sem trazer algo de volta. Em uma pequena vila esquecida pelo tempo, no coração de uma floresta densa, existe um cemitério que ninguém se atreve a visitar. Old End é o nome dado a esse local isolado, onde as árvores crescem como dedos de uma mão fantasmagórica, e o solo está empapado com histórias antigas de pessoas que desapareceram sem deixar vestígios. Ninguém ousa cruzar os portões enferrujados que guardam o cemitério, e os poucos moradores da vila que ainda lembram de sua existência dizem que as tumbas lá enterradas pertencem a almas que não descansam. Há anos, a história de Old End é passada entre sussurros, e, sempre que uma criança pergunta sobre ele, os adultos mudam de assunto rapidamente, com medo de despertar algo que jamais deveria ser lembrado. A lenda mais contada é sobre uma jovem chamada Elizabeth, que, em 1850, desapareceu misteriosamente depois de ter visitado o cemitério. Desde aquele dia, ninguém mais se atreveu a ir até lá, até que, anos depois, um grupo de jovens decidiu desafiar o medo. Entre esses jovens estava Thomas, um rapaz curioso e fascinado por histórias de mistérios antigos. Ele ouvirá falar do cemitério desde criança, mas nunca acreditara nas histórias. Thomas achava que tudo não passava de superstição, um conto criado para manter as crianças afastadas de algo que não deveriam explorar.
Ele estava determinado a descobrir o que realmente acontecia em Hollowsend, sem se importar com as advertências que ouvirá. Naquela noite de lua cheia, ele reuniu seus amigos, Sarah, Lucas e Edward, e partiu em direção ao cemitério. O ar estava carregado com o som do vento que sussurrava entre as árvores, e o cheiro de terra molhada pairava no ar. O caminho até o cemitério era estreito, quase como se estivesse sendo engolido pela floresta. As sombras das árvores dançavam como se estivessem vivas, mas Thomas e seus amigos avançaram sem hesitar, com lanternas nas mãos e a coragem de quem ainda não sabe o que está prestes a enfrentar. Quando finalmente chegaram aos portões enferrujados, algo estranho aconteceu. A porta se abriu sozinha, rangendo com o som de algo que tentava ser libertado. O grupo olhou um para o outro, uma sensação desconfortável percorrendo seus corpos, mas, ainda assim, decidiram entrar. O cemitério estava em um estado lamentável. As lápides estavam cobertas de musgo e algumas estavam quebradas, como se o tempo tivesse se esquecido daquele lugar. O vento sibilava através das árvores, mas não havia sons de vida. O local parecia estar abandonado há séculos, mas algo estava errado. O silêncio era denso demais, como se o próprio ar estivesse retendo um segredo profundo. À medida que exploravam o cemitério, as lanternas tremiam em suas mãos, e a sensação de estarem sendo observados começou a crescer. Thomas liderava o grupo, avançando com uma curiosidade irreprimível. Mas, à medida que andavam mais fundo no cemitério, os outros começaram a sentir uma presença que não podia ser explicada. Sarah, a mais sensível, parou repentinamente, seus olhos arregalados. Eu sinto algo, como se alguém estivesse aqui conosco, ela murmurou, a voz trêmula. Lucas, com um sorriso forçado, tentou minimizar o medo, dizendo que era apenas o vento. Mas Thomas, sem dar muita atenção às palavras de Sarah, seguiu em frente, convencido de que tudo não passava de superstição. No entanto, ele não percebeu a mudança no ambiente ao redor. O ar ficou mais gelado, e as sombras pareceram se mover à medida que o grupo avançava. Edward estava cada vez mais inquieto, olhando para os lados e começando a se perguntar se haviam tomado a decisão certa. Foi então que, de repente, Sarah parou e apontou para uma lápide antiga, parcialmente coberta por musgo. Olhem isso, ela disse, sua voz quase inaudível. Era uma lápide de mármore, mas o nome estava coberto pela sujeira e o tempo. Thomas, impaciente, se aproximou e tentou limpar a superfície, mas algo estranho aconteceu. Quando ele tocou a lápide, um som de rachadura ecoou no ar, como se uma camada invisível tivesse sido quebrada. A terra sob a lápide começou a tremer ligeiramente, e uma figura fantasmagórica surgiu das sombras. Era uma mulher de cabelos longos e sujos, vestindo um vestido de veludo negro. Seu rosto estava pálido, seus olhos vazios, como se estivessem olhando para algo distante. Ela olhou diretamente para Thomas com uma expressão de desesperança, e sua boca se moveu como se estivesse tentando falar, mas nenhum som saiu. De repente, uma voz sussurrou na mente de Thomas: "Você a libertou. Agora, você deve pagar o preço." O grupo ficou paralisado de medo. Sarah gritou e correu, mas, quando passou pelas lápides, as figuras começaram a surgir. Homens e mulheres com os rostos distorcidos, seus corpos em decomposição, como se estivessem presos entre o mundo dos vivos e dos mortos. Eles se aproximavam lentamente, um a um, em uma marcha fantasmagórica. Thomas tentou correr, mas a sensação de que algo invisível o puxava para trás o fez tropeçar. Ele virou-se e viu que os espíritos estavam começando a cercá-los. Cada um deles tinha olhos profundos e vazios, com expressões de raiva e sofrimento. A figura da mulher, que os havia observado com tanto pesar, agora estava de pé atrás dele, seus braços estendidos, como se quisesse agarrá-lo. Antes que qualquer um pudesse reagir, uma onda de energia fria se espalhou por todo o cemitério. As sombras se contorciam, os ventos se tornaram uivos e os espíritos começaram a falar em uníssono, suas vozes misturando-se em um grito agonizante que ecoou pela floresta. Thomas viu os olhos da mulher se iluminar e, com um gesto, ela levantou sua mão esquelética. Os espíritos se aglomeraram em volta dele, agarrando seus amigos, arrastando-os para o chão. Thomas tentou lutar, mas algo mais forte que ele o puxava para o centro do cemitério. Sua mente ficou turva, e tudo ao seu redor começou a se distorcer, como se o espaço e o tempo se fragmentassem.
Na manhã seguinte, os moradores da vila começaram a procurar por Thomas e seus amigos, mas não encontraram nenhum sinal de vida. O cemitério estava tão silencioso quanto antes. As lápides estavam intactas, mas uma sensação de tristeza e desolação se espalhava pela vila. Aqueles que se atreveram a investigar o local diziam ter visto figuras misteriosas se movendo entre as árvores, mas nada mais foi encontrado. No entanto, sempre que alguém se aproxima do cemitério, um frio inexplicável os envolve, e uma sensação de angústia cresce em seus corações. As pessoas dizem que, quando a lua está cheia, você pode ouvir um sussurro vindo das profundezas de Oulauzende, um pedido desesperado por liberdade. E aqueles que escutam atentamente, juram ouvir o nome de Thomas. Você acredita que os espíritos de Oulauzende ainda estão à espera de mais vítimas? Ou será que há algo ainda mais sinistro acontecendo nesse cemitério amaldiçoado? Deixe seu comentário e nos diga o que acha dessa história. E, se quiser descobrir mais mistérios, inscreva-se no canal para mais histórias de arrepiar. Durante décadas, a mansão de Ravenwood ficou vazia, seus portões enferrujados resistindo ao tempo. Mas algo despertou nas sombras, algo que estava esperando que alguém se atrevesse a entrar. Aqueles que entram, nunca saem. A mansão de Ravenwood sempre foi o centro das lendas da pequena cidade de Ashford. Com seu imponente portão de ferro, cercado por árvores antigas e um jardim que há muito perderá sua forma original, a mansão parecia um monumento à decadência. Diziam que o lugar fora construído no final do século XIX por uma família rica, os Ravenwood, conhecidos por sua fortuna e, curiosamente, pela série de tragédias que assombraram seu nome. Nos dias de hoje, quase ninguém ousa falar sobre ela. As ruas ao redor estão desertas, e o som dos passos ecoa em um silêncio profundo. As pessoas que moram por perto evitam olhar para a mansão, como se isso pudesse trazer algo ruim. Mas o que ninguém sabia era que, após anos de abandono, a mansão ainda guardava os segredos de sua última moradora, Eleanor Ravenwood, a filha mais jovem da família. Ela desapareceu misteriosamente há mais de 50 anos, e, desde então, a mansão ficou vazia, mas com rumores de que seus fantasmas nunca partiram. O mais curioso é que, sempre que uma tempestade se aproxima, algumas janelas da mansão se acendem. Isso, claro, só alimentava as lendas. Adam, um jovem jornalista curioso e determinado, chegou à cidade com um único objetivo: investigar o mistério de Ravenwood. Ele queria escrever um artigo sobre a mansão e, quem sabe, acabar com as superstições que cercavam o lugar. Embora os moradores o advertissem a todo custo, Adam não podia se deixar intimidar por histórias de fantasmas. Ele estava em busca de uma grande história, e Ravenwood parecia ser exatamente o que ele precisava. Naquela noite de outono, com o vento assobiando nas árvores e as nuvens cobrindo o céu, Adam se dirigiu até os portões da mansão. Ele sentiu uma sensação estranha ao passar pelo portão enferrujado, como se algo o observasse. As folhas secas estalavam sob seus pés enquanto ele se aproximava da entrada. A mansão parecia mais ameaçadora à medida que ele se aproximava da porta de madeira maciça, que estava entreaberta, como se convidasse alguém a entrar. Com uma mistura de excitação e nervosismo, Adam empurrou a porta e entrou. O ar estava impregnado com um cheiro de mofo e decadência. O hall principal da mansão estava empoeirado, e as sombras dançavam nas paredes, movidas pela luz da lanterna que ele segurava. Uma escada imponente subia até os andares superiores, e quadros antigos das gerações passadas dos Ravenwood decoravam as paredes, seus olhares congelados em expressões sérias e vazias. Adam seguiu em frente, explorando a mansão com cautela. As portas rangiam quando ele as abria, e o som do vento que passava pelas janelas quebradas fazia o lugar parecer ainda mais vivo. Ele percorreu os vários corredores, encontrando móveis quebrados e antigos utensílios de família espalhados pelos cômodos. Mas nada parecia realmente fora do comum, até ele encontrar o grande salão no fundo da mansão. O salão estava coberto por uma espessa camada de poeira, mas o que chamou a atenção de Adam foi o grande espelho que se erguia na parede, refletindo a sala com uma nitidez desconcertante. Ele se aproximou, encarando seu reflexo por um momento. Foi quando algo estranho aconteceu. No reflexo, ele viu uma figura atrás de si, uma mulher, vestindo um vestido longo e escuro, com os cabelos caindo sobre seus ombros. Adam virou-se rapidamente, mas não havia ninguém lá. O coração acelerou e ele engoliu em seco,
mas decidiu seguir. Ele estava ali para desmascarar os mitos, não para se deixar amedrontar. À medida que ele se aprofundava nos cômodos da mansão, o ambiente parecia ficar cada vez mais desconcertante. Os quadros nas paredes começaram a se mover sutilmente, como se os rostos dos Ravenwood observassem cada passo que ele dava. Quando Adam entrou na biblioteca, ele notou uma porta secreta no fundo da sala, parcialmente escondida atrás de uma estante. Sem hesitar, ele a abriu, revelando um corredor escuro, mal iluminado pela fraca luz de sua lanterna. Ao caminhar por aquele corredor, Adam sentiu que a temperatura caía drasticamente. O frio que o envolvia não era normal. Parecia que algo estava congelando por dentro. Ele continuou, determinado a descobrir o que havia no final daquele túnel. Foi então que ele ouviu um som, passos. Mas não eram os seus. Adam parou, imóvel, ouvindo com atenção. O som de passos rápidos se aproximando, de algum lugar atrás dele. Ele se virou rapidamente, mas novamente, não havia ninguém ali. No entanto, quando ele olhou para o espelho que estava no corredor, viu a figura da mulher novamente. Desta vez, ela não estava apenas refletida, ela estava ali, diante dele. Seus olhos estavam fixos nele, com uma expressão de sofrimento profundo, como se estivesse pedindo por algo. Sem saber o que fazer, Adam recuou, mas a mulher se aproximou lentamente, estendendo a mão. O coração de Adam batia descontroladamente enquanto ele tentava se afastar da mulher. Seus pés estavam presos ao chão, como se o tempo e o espaço tivessem começado a se distorcer ao seu redor. Ele olhou para trás e viu o corredor se alongando infinitamente, como se a mansão tivesse crescido diante dele. E então, uma voz baixa e rouca ecoou em seus ouvidos. Você não deveria estar aqui. O ar se tornou espesso, e a mulher se aproximou ainda mais, agora mais clara, mais real. Seu rosto estava marcado por uma dor indescritível. Adam tentou gritar, mas sua voz falhou. Ele tentou correr, mas algo o impedia. Era como se as paredes da mansão o estivessem engolindo, aprisionando-o. Ele olhou para as sombras e viu mais figuras, outros membros dos Ravenwood, seus olhos brilhando com uma maldade silenciosa. O horror o envolvia, e ele sentiu suas forças se esvaindo à medida que a mulher o tocava. A última coisa que Adam viu antes de perder os sentidos foi o sorriso amargo da mulher, que parecia finalmente encontrar algum alívio em sua dor eterna. Na manhã seguinte, a polícia chegou à mansão de Ravenwood após uma denúncia anônima. Eles encontraram o local vazio, exceto pela lanterna quebrada de Adam no corredor. Mas o mais estranho era o espelho na biblioteca. Nele, refletia-se a imagem de Adam, mas ele não estava mais ali. A mansão, mais uma vez, estava vazia. Mas quem olha atentamente pode ver, ao longe, uma figura em pé nas janelas superiores, olhando fixamente para a vila. E ninguém, até hoje, ousou entrar novamente. O que você acha que aconteceu com Adam? Será que ele se perdeu para sempre nas garras dos Ravenwood? Ou há algo ainda mais macabro aguardando aqueles que se aproximam demais de Ravenwood? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que vão mexer com sua mente. A última vítima dos experimentos secretos do Hospital de Blackthorn desapareceu misteriosamente. Dizem que, em uma noite qualquer, a instituição recebe aqueles que ousam entrar, mas quem entra nunca sai. O Hospital de Blackthorn foi inaugurado no início do século XX, inicialmente projetado para ser um centro médico de vanguarda, dedicado a curar doenças incuráveis. Contudo, poucos sabem da verdadeira história por trás dessa instituição sombria. Ao longo das décadas, os médicos do hospital começaram a conduzir experimentos secretos em pacientes, na tentativa de criar tratamentos para doenças mentais e físicas, muitos deles desumanos e cruéis. O que se passava nos corredores escuros da instituição era um mistério guardado a 7 chaves, até que um dia, o hospital simplesmente fechou suas portas e foi abandonado, deixando para trás apenas ruínas, lendas e uma cidade inteira com medo de se aproximar de seus muros. O local foi cercado e marcado com placas de perigo, mas o passado de Blackthorn nunca foi esquecido. Durante anos, histórias de desaparecimentos misteriosos e assombrações começaram a se espalhar pela cidade vizinha, enquanto alguns corajosos tentavam explorar o hospital em busca de respostas. Todos voltaram com os olhos vidrados,
mas poucos sobreviventes ainda tinham coragem de contar suas histórias. Entre esses exploradores estava a jovem jornalista, Clara, conhecida por sua coragem inabalável e por investigar histórias sombrias sem se deixar intimidar. Quando ouviu as lendas sobre Blackthor, algo a atraiu irresistivelmente para o lugar. Ela acreditava que por trás de toda superstição havia uma explicação lógica, algo que a ciência poderia desvendar. Com uma lanterna em uma mão e uma câmera na outra, Clara decidiu adentrar as ruínas do hospital para revelar a verdade. Naquela noite de inverno, Clara entrou pela porta de ferro enferrujada que ainda resistia ao tempo. O ar estava gelado, e o som de seus passos ecoava de maneira estranha dentro dos corredores vazios. Ela sentiu um arrepio na espinha, mas sua determinação a manteve firme. A luz da lanterna iluminava as paredes mofadas, e o cheiro de decadência era pungente, mas nada a deteria agora. Clara percorreu os corredores, tentando registrar tudo o que fosse relevante. As paredes estavam cobertas por símbolos estranhos, arranhados por algo que não podia ser visto. Ela passou por uma série de salas, cada uma mais desolada que a anterior. A maior parte do mobiliário estava quebrado, e os papéis jogados pelo chão pareciam ser os vestígios de registros médicos, todos ilegíveis devido ao mofo e ao desgaste do tempo. Ela chegou a uma porta pesada, que estava parcialmente aberta, e ao entrar, encontrou uma sala de observação, onde os pacientes eram observados enquanto passavam pelos experimentos. As paredes ainda estavam forradas com os rastros de antigas máquinas, muitas delas desconectadas e enferrujadas, mas algo ali parecia fora de lugar. Clara se agachou para examinar mais de perto um documento amarelado, quando uma presença atrás dela a fez parar. Ela sentiu uma mão fria em seu ombro e, ao virar-se rapidamente, não viu ninguém. Apenas o eco de sua própria respiração. O pânico começou a se instalar em seu coração, mas Clara respirou fundo, tentando racionalizar a sensação de desconforto. Continuou avançando, mas agora, as sombras pareciam acompanhá-la, distorcidas e movendo-se de maneira antinatural. Cada passo que dava parecia amplificar o silêncio opressor ao redor, e os ruídos vindos das paredes deixavam claro que não estava mais sozinha. Na ala principal, Clara encontrou o que parecia ser um laboratório. As janelas quebradas deixavam entrar a luz da lua, iluminando as paredes cobertas com manchas escuras. No centro da sala, uma mesa de operações ainda estava lá, com o que parecia ser um equipamento de diagnóstico extremamente antigo. A verdade sobre os experimentos começou a se tornar cada vez mais clara. O hospital não estava apenas tentando curar doenças, estava brincando com a vida e a morte. Ela tirou algumas fotos, e foi quando algo assustador aconteceu. A lanterna piscou e, por um segundo, a luz se apagou completamente. Quando se acendeu novamente, Clara ficou paralisada de medo. Do outro lado da sala, uma figura estava de pé, com a pele cinza e pálida, seus olhos fixos nela, vazios e sem vida. A mulher parecia estar se movendo lentamente, mas não fazia som algum. Clara não teve tempo de reagir. A figura se aproximou, e uma sensação de frio cortante a envolveu. O pânico tomou conta de seu corpo, mas quando tentou correr, as portas começaram a se fechar sozinhas, trancando-a dentro daquela sala. O ar ficou mais denso, e os sussurros começaram. Vozes suaves, mas inconfundíveis, murmuravam em seu ouvido, repetindo palavras que ela não conseguia entender, até que uma delas se destacou: vingança. Clara tentou escapar, mas as paredes pareciam se fechar ao seu redor, distorcendo sua percepção do espaço. O hospital agora estava vivo, respirando em sincronia com suas vítimas. Ela viu mais figuras. Fantasmas de pacientes e médicos que haviam falecido ali, vítimas dos experimentos. Eles a rodearam, suas expressões de dor, medo e raiva fixas nas feições de cada um. Clara tentou gritar, mas a voz não saía. Eles estavam todos ali, mas não podiam ser vistos pelos olhos comuns. A sensação de claustrofobia a envolvia, e a visão de cada espírito a deixava mais e mais desconcertada. Ela sentia como se estivesse sendo consumida por essas almas inquietas, todas as suas memórias perdidas, seu nome apagado pelo tempo. De repente, uma das figuras se aproximou de Clara, e ela pôde ver o rosto do médico-chefe do hospital. Seu olhar estava fixo nela, com um sorriso perturbador. Ele sussurrou: "Agora você faz parte de nós." Na manhã seguinte, a polícia encontrou o celular de Clara, jogado no chão da entrada principal do hospital.
Quando examinaram as últimas fotos tiradas por ela, viram apenas imagens borradas de figuras pálidas, com rostos distorcidos e corpos deformados. Clara nunca foi encontrada. Seus pais, desesperados, ofereceram recompensas, mas o hospital de Blackthorn continuou a ser um lugar de mistério, um buraco negro que engoliu mais uma alma. Dizem que, de vez em quando, o som de passos apressados pode ser ouvido vindo de dentro do hospital, e que, se alguém se aproximar na calada da noite, verá, refletido nas janelas quebradas, o rosto de Clara, vagando sem rumo, em busca da verdade ou da liberdade. Será que Clara conseguiu escapar de Blackthorn? Ou ela se tornou mais uma vítima das sombras que habitam o hospital? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias aterrorizantes que vão arrepiar sua espinha.